Olha só, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui reunidos em mais uma live da série Corona Sem Neura. E eu queria dar muito boa noite para todos vocês, porque hoje o assunto que a gente vai conversar é um assunto bem interessante, que me preocupa bastante, assim como preocupa vocês. E a gente está aqui cumprindo o nosso papel falando sobre saúde mental. Dessa vez a gente vai receber aqui o Ronaldo Coelho. O Ronaldo Coelho, ele é graduado em psicologia e mestre em psicologia institucional pela USP, e a gente vai falar sobre saúde mental. E eu acho sempre muito bacana essa visão multidisciplinar e holística para tudo isso, para que a gente consiga sair dessa situação ainda melhor. Então a gente vai aproveitar bastante, eu vou fixar aqui o tema, tá? Que a gente escolheu para conversar sobre esse assunto. Então vamos lá, olha só, está aqui. Nós colocamos o seguinte nome: desorganização dos sentimentos, e vocês vão entender por que a gente vai falar dessa forma, e saúde mental na pandemia. Antes de chamar o Ronaldo aqui, eu queria dar boa noite para vocês, falar que aqui em São Paulo o clima está agradável, está meio friozinho. Eu dei uma ligadinha, já queimou toda a lenha aqui na lareira aqui de casa, e estou tomando um chazinho, já que a ideia é deixar o sentimento tranquilo e tudo. Dessa vez eu peguei aqui, ó, em homenagem ao tema, uma xícara com os motivos gregos aqui, é bem bacana. Tá tipo Esparta, mas no momento aqui agora a gente está tomando um chazinho de camomila para a gente ficar calminho, tranquilo e aproveitar tudo o que o Ronaldo tem para ensinar para a gente. Tá bom? Olha só, a Sandra perguntou: onde você gravou a live ontem? Ontem eu gravei na biblioteca, aquele pano de fundo que também tem ficado nas nossas publicações do YouTube, porque assim, a filosofia é a seguinte, turma: aqui a gente faz a live, conversa, e a gente tem um período de 1 hora para conversar, e a live fica salva, né, por 24 horas. Alguma coisa aconteceu diferente aqui, a gente teve até uma intercorrência semana passada que a gente não conseguiu salvar, e eu acho que foi porque a gente passou o período de 60 minutos. Mas agora, quando a gente vai salvar, aparece aqui a seguinte opção. Tem só uma opção, que é a seguinte: é transformar isso no IGTV. E perfeito, fica organizado aqui. Mas toda a nossa série de lives, dessa série da Corona Sem Neura, para que você depois possa assistir com calma, ou se quiser rever alguns trechos, porque tem perguntas que são chaves. E as pessoas que estão vindo aqui têm sempre uma visão privilegiada e diferente para passar de dica para a gente. Então essa é o âmago dessa nossa conversa. Então a gente salva no YouTube também, que aí fica eterno. Então depois você pode voltar lá. Eu coloquei até aqui na bio do Instagram. Você só clica e já cai direto. Tem uma pasta, tem diversos vídeos nossos ali no YouTube. Mas esse especificamente, essa série, você clica e já cai direto nela. Então você vai poder voltar lá e assistir o que você quiser. Ó, muita gente entrando aqui. Vamos ver se o Ronaldo já está aqui com a gente. Vamos ver aqui. Doutor Otávio Macedo, eu vi que está com a gente. A gente vai fazer uma live junto também, viu? É muito bacana. Bom, vamos lá. Vamos ver se ele já solicitou. Está aqui já. Ronaldo Coelho, que é psicólogo. Agora ele só falta estar junto com a gente aqui, tá? Olha só, Maria Paula dizendo: Dia das Mães já vi 1 milhão de vezes. Essa foi muito legal. Olá! Ô, Ronaldo, boa Olá, noite. doutor Fernando. Tudo bem? Tudo bom? Ixi, Como é que você está? Você está um pouco... A sua imagem ficou, parece que um pouco travada. Você está pois conseguindo é, escutar a gente ou não? Ó, eu estou vamos fazer o escutando seguinte. bem. Eu vou fazer o É, seguinte, ó. Eu vou te tirar e te chamar de novo, tá? E você pede de novo perfeito, conexão. Porque perfeito. eu tô te escutando também, porém, a gente não está com a imagem aqui oficialmente funcionando ao mesmo... Oficial sim, mas não está simultaneamente funcionando ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Ai, ai, ai. Se a gente voltar aqui, um monte de comentário. É muito legal isso aqui. Eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Depois que a gente tem acesso a essas alternativas. Aqui, vamos ver se ele está aqui. Aqui está. Eu preciso, ó, o Ronaldo está pedindo aqui. Vamos adicionar. Estamos aguardando a conexão dele. Eu acho que o mundo não vai ser mais o mesmo. Depois que ele Agora acho que descobrir foi. Agora sim, pô, agora tá legal aqui. Estamos vendo Deixa a eu sua aumentar aqui imagem. essa luz, que essa aqui tá pequena, essa luz tá fraco.
Ronaldo, antes de você entrar aqui, eu estava falando o seguinte, ó, como a Tá. gente vai falar de um tema que é bem bacana, e a gente vai estar falando de neurociência aplicada, e você como uma pessoa estudioso, né, e tem a prática clínica da psicologia, vai ser bem legal a gente trocar ideia. Então eu tentei criar um ambiente aqui, pelo menos muito confortável para mim. Eu queria dividir isso com você e com todo mundo que está vendo a gente. Ah, Eu legal. acendi aqui a lareira de casa, mas praticamente já acabou aqui, mas ainda estou com o calorzinho. E eu escolhi dessa vez uma xícara com uns motivos gregos aqui, para que a gente pudesse usar o Uhum. pensamento, usar a linguagem de uma forma adequada. Estou tomando um chá de camomila também para ficar calmo, porque a gente quer aprender muito com você. Maravilha. Antes de tudo, doutor Fernando, obrigado pela oportunidade de ter essa troca com você aqui. Queria parabenizar você pelo trabalho que você tem feito de divulgação científica, de conhecimento, tão importante nesse momento, né? E hoje, né, um dia depois aí da luta do dia, né, nacional da luta antimanicomial, acho que é emblemático a gente poder falar de saúde mental aqui, né, para o seu público, para o meu público, né, para as pessoas em geral, a gente falar, né, nessa perspectiva de poder cuidar da saúde mental, né, numa prática não manicomial. Né? Acho que Bom, quando é a gente bem fala bacana. prática manicomial, a gente está falando daquela visão antiga de se internar todo mundo, que o indivíduo precisa ficar quase que. É quase como se fosse considerado um prisioneiro social, né? E, na verdade, eu vi Isso. toda uma ideia, uma desconstrução disso, no sentido de reduzir preconceito, entender que é um problema de saúde, então tem diagnóstico e tem tratamentos com terapias Isso. psicológicas, com medicamento, com, sei lá, até mesmo eletroconvulsoterapia e outras, cirurgia e outras coisas assim, né? A prática manicomial ela implica em prender e em esconder, né, as questões que não são da normalidade, né? Então, o que seria antimanicomial seria justamente a gente poder cuidar das diferenças, cuidar em liberdade, né? Tratar como algo que qualquer um de nós pode ser acometido, né? É curioso a gente pensar que ficar doente, né? Tanto do ponto de vista físico, orgânico, né, do corpo, como a doença mental, que também tem a sua parcela orgânica, né, a gente vai falar disso hoje, é um privilégio que a gente tem, né, de cair doente e voltar à saúde, né, é algo que a gente pode, é uma condição humana para todos, né? Agora, olha só, Ronaldo, eu queria te fazer uma provocação logo de cara aí. Tem Vamos muita lá. gente que está escutando o que a gente está falando aqui, falando de manicômio, daí a gente já imagina o seguinte, né? Eram as clínicas, antigas clínicas de loucos, não é isso? Que o Isso, indivíduo os ficava hospitais ali, tinha psiquiátricos. hospitais psiquiátricos, tinha aquela visão que a existência da camisa de força, não é isso? Daquela Uhum, solitária quando o indivíduo estava tendo uma crise, alguma coisa assim. É disso aí que a gente está uhum. falando, dessa conquista que a gente teve, na verdade, do entendimento diferente e da desconstrução, entendendo que isso não é algo que tenha resultado e que seja considerado muito humano, né? A partir do momento que a gente tem a ciência progredindo e o entendimento de tudo ocorrendo. Agora, é o seguinte, minha provocação é assim, ó, tem muita gente entendendo que essa orientação do isolamento, da quarentena, na verdade, é a construção de pequenos manicômios dentro da casa de cada um. E Então, isso seria aí o motivo aí da nossa live, né? Essa desorganização de sentimentos, né? pois E todo é. esse impacto. O que você acha disso? Pois é, né? A gente tem que considerar que nesse momento o coronavírus, a Covid, né, atinge toda uma população, mas atinge de forma diferente as pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, tá todo mundo no mesmo barco. Não é exatamente que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo mar. Algumas pessoas têm umas condições um pouco melhor de encarar a turbulência desse mar, né? Porque estão em barcos melhores.
outros estão em jet ski, outros estão, né, na correnteza ali, não tem nem onde se segurar direito. Então, vai acometer de uma forma diferente cada pessoa. E a depender da situação, o que a gente tem percebido é que algumas pessoas têm conseguido se reconfigurar, né, mas outras pessoas não. Tem sido mais difícil para outras pessoas, né? Então, de modo geral, né, generalizando, todos de algum jeito tiveram que reconfigurar as suas rotinas, o seu dia a dia, o cotidiano. Para algumas pessoas tem sido mais fácil, para outras mais difíceis. Situações mais difíceis, né? E o que dá para perceber é que o que é meio geral para todo mundo é essa mudança na relação com o espaço e com o tempo, né? Então, pessoas que estão trabalhando em casa ou pessoas que deixaram de trabalhar por conta do coronavírus, né? E que estão em casa, as crianças que não vão mais para a escola e que ficam em casa. Acontece de ter um contínuo no espaço e no tempo, né? Que é esse espaço da casa, que faz com que a pessoa perca um pouco essa noção do tempo. Inclusive tem muitos memes, brincadeiras, né? De que as pessoas se desorientam no tempo. E por que eu estou falando disso? Porque assim como a gente escolheu, né, o nome, né, Desorganização de Sentimentos e Saúde Mental, é porque há uma correlação entre organização psíquica, né, organização dos sentimentos, das emoções, e uma organização na vida, essa da orientação de espaço, de tempo, e até de pessoa mesmo, né, da gente se reconhecer. E só para ficar claro, né, essa correlação, por exemplo, quando a gente tem um abalo emocional muito grande, a gente se desorienta, a gente fica meio atrapalhado, a gente fica meio perdido, a gente fica desorientado, grosso modo. Né? Um caso clássico, né, é quando você chega num lugar e uma pessoa que é emocionalmente muito importante, por exemplo, para você, você não esperava encontrá-la ali, né? Você fica meio sem saber como proceder, você demora um tempo até para se reorganizar psiquicamente, né? Uhum. Seja uma pessoa que você gosta muito e que você não esperava, ou uma pessoa que você não gosta. Agora, Ronaldo, uma coisa assim que eu queria te perguntar, né? Quando a gente fala desorganização de sentimentos, e a gente tem uma palavra que em português parece meio sinônimo, mas a gente sabe que se a gente esmiuçar ela, talvez não vai ser a mesma coisa. Talvez isso represente um passo para quem está meio perdido começar a se orientar. Existe uma diferença clara entre o que é um sentimento e o que é uma emoção? Quando a gente Então, fala do ponto de vista da psicologia? não tem um consenso, tá? O que há são algumas definições. Na psicologia a gente trabalha muito com a ideia de conceito, né? Então, algumas linhas conceituam de um jeito, outras de outro. Mas, grosso modo, há uma separação de pensar a emoção como algo um pouco mais primitivo e o sentimento com algo que se liga a um sentido, a uma história, né? Mas isso é uma vertente pode conceituar dessa forma, outra de outro, não é algo que vale para todos. Tá? Agora, Mas, quando a gente fala assim, desorganização de sentimento, então, é algo que é mais preocupante para a gente do que uma desorganização de emoção. Porque quando, por exemplo, a gente recebe uma notícia muito difícil, ou então, vamos supor, o comecinho, quando a gente começou vislumbrar lá na China que tinha essa ideia da pandemia, aí, quer dizer, nem era pandemia ainda, que apareceu um vírus novo, e aí a gente viu pela televisão a ideia deles fecharem a cidade, fecharem o Wuhan, e a gente pensava, nossa, que coisa maluca, mas a gente não imaginava que isso pudesse vir a acontecer aqui. Então, quando começou o primeiro caso aqui, a gente teve uma primeira emoção, do tipo, olha, chegou, né? Isso que você falou, do primitivo. Só que agora, quando as pessoas estão se sentindo mal, né? Muitas pessoas aí com ansiedade, com alterações mais complicadas que
A pessoa dorme, acorda e não se sente bem. Muita gente escrevendo aqui, doutor, e aí? Fala aí, eu moro sozinho em casa. Porque quando você tem outra pessoa, você tem até, Isso. teoricamente, com quem brigar, né? Quando você está sozinho, só se você for para frente do espelho. Aí já não é mais emoção que a gente está falando, né? Aí essa emoção já foi cozinhada, já foi preparada e parece que já virou um sentimento. Aham. Faz Isso. sentido isso? Faz. Na verdade, eu particularmente não trabalho tanto com essa diferenciação, tá? Mas o mais interessante é essa correlação entre a desorganização na vida, né? E essa desorganização das emoções, porque a pessoa fica completamente perdida. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, se a pessoa, pode não ter acontecido nenhum evento que a desorganize psiquicamente falando, tá? Mas se ela tiver uma desorganização do espaço e do tempo, que é o que está acontecendo com muita gente, ela tende a ter uma desorganização psíquica. Ou seja, ela começa a ficar muito angustiada, ela começa a perder um pouco a noção de o que ela está sentindo afinal, ela começa a entrar num sentimento de desespero. No cenário atual, né, também um sentimento que vem aparecendo muito presente, né, muito constante, que é um de desesperança, né, uma falta de esperança com um desespero ao mesmo tempo, né, essa junção, e que muitas vezes tem a ver com uma desorganização da própria rotina da pessoa. Então, que nem apareceu, a pessoa acorda no mesmo lugar, ela fica o dia inteiro, ela trabalha na cama, ela descansa na cama, ela não vai conseguir dormir. Porque essa linearidade faz com que ela não consiga mais entender onde que ela está. Então ela se desorganiza, ela tende a se desorganizar psiquicamente. Então há uma correlação de vai e vem, né? E dado esse momento onde a gente já está afastado das pessoas, né? E aí vem o que você estava dizendo. A gente está afastado das pessoas, às vezes o emprego está em perigo, ou a renda está em perigo, né? Às vezes não é nem emprego. Ou isso começa a trazer uma angústia que a pessoa não consegue mais dar conta. E aí há a desorganização psíquica, que pode entrar como uma disorder, né? Que é dentro do DSM. A gente tem as disorder, né, que em inglês é esse termo. Aqui a gente usa como transtornos, né, que é o adoecimento psíquico. Né? Então a pessoa pode desenvolver uma crise de pânico, uma sequência de crises de pânico, né, um transtorno de ansiedade generalizada, ou ela pode deprimir, né, aí indo para um lado mais melancólico. Ela pode ter um movimento, né, de ruptura, né, com a realidade, que entra ali alucinações, delírios, né? Então, há também esses dois vértices de cuidado. Há que se cuidar, por exemplo, do espaço e do tempo. Então, eu tenho falado muito para as pessoas elas não levam isso em conta, mas quando começa a levar, já dá uma ajuda bem grande, que é, trabalha num lugar, se possível, né? Trabalha num lugar, descansa em outro lugar e dorme em outro lugar, né? Não fica sempre no mesmo lugar. Tem uma rotina, né? Um ritual, melhor do que uma rotina, um ritual no final do dia para que você possa, o seu corpo já entendendo que você vai dormir, né? Não existe só o psiquismo, né? A gente é um corpo com a mente, juntos, né? Não está Quer dizer, separado. a dica inicial aí, e eu acho que eu concordo totalmente com você, é o estabelecimento de uma rotina. Né? Uma rotina, assim, que acaba sendo uma rotina dentro da própria casa, né? Se você Isso, simplesmente colaborar com essa bagunça toda e o mesmo lugar que você acorda, você come, você dorme, mesmo lugar, assim, entenda, às vezes é na cama mesmo, a pessoa se entrega ou isso, se arruma, às vezes para ficar dentro da própria casa. A chance que ela tem de entrar nesse processo é muito maior. Agora, eu preciso te isso. falar uma coisa. Olha, nesse sábado eu tive a oportunidade de participar de uma discussão muito interessante
na CNN, né? E aqui foi feito um comentário, eu queria ler aqui, vamos ver se eu consigo Tá. identificar, porque eu quero saber também a sua opinião. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Bom, eu acho que eu não vou conseguir identificar, são muitos comentários chegando. Aqui, ó. Não. Mas assim, o que eu li aqui, né? Hum. Doutor, você falou uma coisa muito importante na CNN, que é a questão do que a imprensa vem colaborando para essa bagunça emocional e sentimental. Porque no gatilho, ou na necessidade de passar informações, o que acaba acontecendo é que se a pessoa não tiver um mínimo de, eu não sei se o termo é esse, né? Proteção ou maturidade para saber lidar com tanta informação que chega e tanta ordem que chega de uma forma talvez exagerada, porque assim, a gente já entendeu a situação. E parece que assim, a própria mídia que comunica, e eu estou falando de grandes veículos de comunicação, estou falando de emissoras de televisão, que ficam martelando de uma forma monótona, elas não entendem, elas não têm o retorno. É como se fosse uma emissão sem um ponto de um diretor falando, olha, vocês estão fazendo mal, chega uma hora que assim, vocês não estão ajudando o país, vocês estão colaborando, porque pessoas com mais vulnerabilidade, sei lá, psicológica, não sei se a gente pode falar isso, o cara fica desesperado, ele fica com aquele bombardeado. Olha, fica em casa, É. fica em casa, fica em casa, pô, parece que tem um dinossauro na rua. E as pessoas não entendem que estão provocando pânico e aumentando a ansiedade de pessoas que talvez não tenham, eu não sei se a gente pode falar imaturidade, não é isso, né? Mas estejam numa situação mais vulnerável. Aham, que possam estar mais vulneráveis. Então, e uma das coisas importantes é justamente conseguir deixar um tempo do dia para isso. Eu também falo sobre isso, né? As pessoas às vezes ficam com a ideia de que elas têm que consumir notícias, consumir informação o tempo todo. E as redes sociais, elas misturam, né? Elas misturam coisas que são de informação com coisas que são de lazer, né? Que são passatempo. Então a pessoa ela é bombardeada, mesmo quando às vezes ela não quer ser, tipo, enfim. Então ter tempo para isso ajuda muito a se reorganizar. Né? Então, se a pessoa ela destina, ela fala, vou ver depois do almoço, sei lá, ou antes do almoço, eu vou deixar 1 hora para eu ver. Coloca tempo, né? Porque isso vai te dar um limite de teto. E aí você não entra nesse looping, né? De ficar achando que isso vira o seu dia, o seu cotidiano. Então, isso é muito importante, né? Isso é uma das recomendações que ajuda muito a baixar essa ansiedade e esse looping de pensamento mesmo, porque o pensamento começa a se acelerar, né? Uma notícia vai se encadeando com a outra, vai se encadeando com a outra, e a gente vai, né, o sistema simpático ali do corpo, ele vai acionando, né, que é esse de fuga e luta, né? Então a pessoa vai começando a se preparar para esse dinossauro que está lá fora, Sim. mas mas ela não tem o que fazer, né? Ela não tem nem como atacar e nem como se defender do dinossauro, né? Porque o dinossauro não vai entrar ali na casa Sim, dela. sim, sim. Então, o sistema simpático né, vai aumentando essa ansiedade, a pupila dilatando, aumentando o batimento cardíaco, e ela entra em pânico. Por quê? Porque não desliga, estoura a tampa da panela. Né? Ou Então, seja, né, o que você está falando é o seguinte: o controle está na nossa mão. Você vai lá, diminui o volume ou aperta o botão off e desliga. Fala, eu vou assistir isso televisão, tal noticiário, acabou. Porque eu também não posso ficar, ou eu vou ler um jornal impresso, sei lá, eu também não posso isso, ficar alienado. Mas também eu isso, não permito que você invada, você entenda, a emissora de televisão isso, invada e provoque, na verdade, esse malefício. É isso que a gente isso. está falando aqui agora, né? Enfim, E para se na cada. verdade assim essa emissão de informação ela não está sendo controlada, ou seja, o que as pessoas precisam despertar é o seguinte: ó, aprenda a desligar a televisão, aprenda a sair dessa zona de bombardeamento, né? E a desligar na vida, né, também. Por isso que eu Sim, falei do ritual para o sono, por exemplo, porque sono é uma coisa importantíssima para a saúde mental. Que quem não dorme bem, né, já não vai acordar bem e entra numa bola de neve. Essa desorganização psíquica ela vai aumentando. E para cada pessoa é diferente. Então entra aí um outro aspecto importante, que são esses das relações.
dentro de casa, para uma pessoa, ela precisa, por exemplo, ter a TV ligada, porque ela se sente bem com alguém falando. A outra pessoa vai ficar extremamente irritada se ela tiver a TV ligada 24 horas por dia. E aí, então, o que precisa haver é uma negociação entre as pessoas para ver se a TV vai ficar ligada, que horas que vai ficar ligada, né? E o uso do espaço. Então, quando eu estava falando, né, trabalha num lugar, descansa em outro lugar, né? Porque às vezes isso acontece muito com casais, doutor Fernando. Olha que interessante. Os casais agora eles estão juntos, né? Então eles falam, agora somos, né, temos todo o tempo do mundo para ficar juntos, nós nos amamos, vamos ficar juntos o tempo inteiro. Então vamos trabalhar junto, vamos descansar junto, vamos dormir junto. No terceiro dia já não está dando certo, né? Deu pau, não funciona, né? Por quê? Aliás, olha só, a gente está falando aqui de uma forma divertida, pensando que assim, são os relacionamentos que rola uma briguinha ali e está tudo certo. Mas até o número de violência doméstica aumentou, né? Porque as pessoas não têm um sistema, um outro lugar para extravasar, né? Porque o que acontece? Nós somos, de novo, né? Existe o psiquismo, mas existe um corpo, né? Nenhuma emoção, nenhum sentimento acontece sem reações químicas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o sentimento de raiva, ele depende de um corpo que responde daquela forma, né? Então, o que acontece? Se eu estou trabalhando num espaço e uma pessoa está com a TV ligada e eu não gosto de barulho, isso começa a me irritar, o meu estresse vai aumentando, né? Que é quando passa do limiar de que está tudo bem para mim. Eu já começo a tolerar e aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso diminui a capacidade de empatia, que é de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro. Então, qualquer rusga, né, qualquer coisa, atrito que dê, isso pode virar uma bomba, né? Então, é importante cuidar desse espaço e falar, olha, de manhã eu vou trabalhar nesse lugar, você trabalha no outro, né? À tarde a gente troca para ter uma noção de dia, né? Isso ajuda muito. Então, a gente troca, você trabalha em tal lugar, eu trabalho em tal, e à noite a gente fica junto. Né? Então, até mesmo o momento de estar junto passa a ter valor dessa forma, porque se perde. Antes a gente tinha uma ideia de quando, de manhã o despertador toca, eu saio para trabalhar, então o caminho do trabalho eu já começo a despertar de uma outra forma, né, para o mundo, e almoço e tal, no caminho de volta eu começo a desligar, né? Então a gente perdeu isso. Né? Então, a gente precisa construir dentro de casa. Acho, Ronaldo, que tem uma outra coisa, sabe? O que eu tenho notado. Nós começamos a fazer muita reunião por videoconferência. Eu vou te falar, ali na Universidade de São Paulo, no HC, onde eu opero na psiquiatria, nós temos, por exemplo, uma reunião que semanalmente a gente discute os casos com o professor titular, com nós que somos também professores e assistentes, e os residentes e tudo. O que acaba acontecendo? O que eu sinto, tá? A reunião ela acaba ficando eficiente demais da conta, porque está todo mundo focado e a todo momento qualquer pessoa pode ser chamada para dar uma opinião e diferente de uma reunião presencial que você percebe que uma pessoa de repente é um pouco desatenta, não se consegue respeitar. Pô, a gente está aqui apresentando, você não pode dar uma opinião, então você não está participando do evento. Agora, você imagina várias reuniões dessas acontecendo. A gente não tem aquele tempo de você chegar numa reunião, de você dar um bom dia, de você tomar um café, de você, de repente, falar uma amenidade. Não, a gente já começa seco ali, com um mínimo de... E tudo bem, por mais que dure pouco, né, vai durar geralmente 1 hora, poucas reuniões também vão se estender muito mais do que isso, elas são muito intensas. E eu sinto que a gente perdeu um pouquinho essa fuga natural que existe no tempo das coisas, né? Até mesmo do trânsito. Tem gente que está com saudade do trânsito. Outros dias aqui eu vi, perto de casa, mais uma vez, né? Essas manifestações que tem contra o governador de São Paulo, contra o prefeito de São Paulo. Muita gente achando um absurdo esse negócio de ficar fechado dentro de casa. E o pessoal sai para a rua para manifestar de carro. Aí quando você vê, o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo trânsito, em pleno domingo. Você fala assim, o povo parece estar com saudade daquilo que antes falava tão mal. É como se voltasse para aquela zona de conforto, né? Perfeito. Nesse momento, me parece que, de algum modo, né, pela
pela situação toda, né, que a gente está vivendo, sobretudo no Brasil, que a gente vai precisar organizar alguns lutos, algumas perdas, né? E sim, há pessoas que estão resistindo, é difícil perder, né? Como eu disse, né, para alguns é mais ainda do que para outros. É Ô, difícil Ronaldo, perder Ronaldo, as mas você não acha nossas. que todos nós, na verdade, nós perdemos o nosso estilo de vida que tínhamos antes da pandemia? Eu acho que enquanto Sim, mais precocemente as pessoas relaxarem e entenderem isso e falar, opa, peraí, isso, eu estou diante de algo que é desafiador, não é só para mim, é para todo mundo, mas assim, perfeito. gente, a gente precisa estar aberto à ideia de que aquilo ali mudou, não vai voltar É, mais. Talvez a gente tenha saudade daquilo ali, mas igual aquilo não tem por que voltar. tem uma imagem interessante para pensar o processo de luto, que é quando a gente não fecha a porta, né? A gente falar as portas que a vida nos abre ou nos fecha, né? Então, se a gente mantém a porta entreaberta, a gente mantém um investimento naquela porta, né? Que é isso. Eu quero voltar para fazer exatamente o que eu fazia, exatamente do jeito que eu fazia, sem reconfigurar nada. No momento que você entende que aquela porta fechou, existem todas as outras portas como possibilidade. Você pode criar, você pode realmente construir o novo. Enquanto as pessoas não fecham, enquanto elas resistem para manter essa porta com a frestinha ali aberta, elas estão perdendo o tempo para se reconfigurar, para se reconstruir, para fazer o que realmente vale a pena, o que realmente pode ser feito, né, num momento como esse, e elaborar esse luto, dar a volta por cima, né? E também, né, conseguir lidar com essa perda que vai ser inexorável. Algumas não vão Olha só, voltar. a Isabela Castelo está dizendo até o seguinte: olha, sim, precisamos fechar um ciclo. É isso que você está falando para a gente. Você está me dizendo aqui, dessa questão de fechar a porta e tudo mais, tem uma alegoria que uma vez eu escutei de um grande amigo que é europeu, e ele falando, Fernando, o povo brasileiro, ele recebe a gente muito bem. Só que vocês, em determinado aspecto do comportamento, me fazem lembrar justamente o que vocês têm de símbolo, que é mostrado para todo mundo, né? Que é a imagem do Cristo Redentor, de braço aberto. Fala, a gente adora que vocês tenham o braço aberto, mas a gente sente um pouco de falta, aí uma crítica, que eu não sei se pode ser construtiva ou não, a gente sente falta de você fechar esse braço e de fato abraçar, que é de fato fazer escolhas, né? Não adianta a gente só ficar de braço Uhum. aberto para tudo e não saber. E a hora que a gente fecha e abraça realmente o que a gente gosta, a gente tem que ter noção de que fizemos uma escolha. Não dá para abraçar Uhum. exatamente tudo, né? Então Uhum. é bom ter o Uhum. braço aberto, mas a gente também precisa Sim, saber escolher. E na verdade a situação está justamente empurrando a gente nesse sentido, né? A gente sim. precisa de fato conseguir fazer esse abraço. Agora sim, Ronaldo, como é que está acontecendo com a psicologia atualmente, com a possibilidade de se fazer um atendimento online, por exemplo? Isso acaba Tá. tendo, sendo um desafio a mais? Assim, Sim. você sente que é necessário a presença física? Por exemplo, como cirurgião, eu tenho que estar presente ali na sala, né, de cirurgia. Uhum. Eu consigo ir na consulta online, e a gente tem feito isso para viabilizar o atendimento de muitas pessoas, mas chega um momento final que eu preciso estar ali dentro da sala mesmo. Como é que funciona Certo. isso aí na Bom, psicologia? eu brinco que eu tive sorte de escolher uma profissão que eu posso trabalhar até muito velhinho e de qualquer lugar do mundo, né? E isso está mais do que provado agora. De fato, tem uma perda, né? Tem uma perda porque o contato presencial, né, a presença física, ela constitui um cenário que é completamente diferente do que a presença virtual. Como você disse mesmo, né, do foco da reunião, por exemplo, mais nítido, mais difícil, né, o desafio fica maior quando se atende crianças, né? Por quê? No caso da criança, você precisa ter os pais junto, né, para que possa cuidar, porque se a criança vai estar no computador, ela pode fechar a tela e não quer mais falar com você. Como que funciona isso?
o atendimento com criança é muito mais por ludoterapia, que é brincar com a criança. Então, é mais desafiador ter que criar brincadeiras, né? Porque a criança constrói discurso enquanto brinca. Né? Então, é diferente da gente que a gente começa a falar e pronto. Não, é brincando que ela constrói discurso. Então, como construir, né, brincadeiras que você faça à distância com a criança? Então, se ela está com o tablet, ela derruba você e deixa você lá, vira de costas e você não consegue mais falar com ela, é mais desafiador. No caso de adolescentes e adultos, esse desafio é um pouco menor. Né? A gente vai ter outros problemas aí, mas o que eu já atendia antes online, alguns pacientes, né? Eu tinha 2 dias na semana que eu atendia os pacientes que não estão em São Paulo, que são pacientes de outros estados e que estão em outros países, enfim. Então, para mim, foi mais tranquilo essa adaptação. Mas o que todos os meus colegas mostram é o quanto é mais difícil, né? A gente troca essas ideias, né? O quanto que é mais difícil, mais cansativo, quanto exige, parece exigir mais, que é esse foco do qual você estava falando, né? Que no contato presencial parece que ele se dilui um pouco mais. Então, isso tem acontecido. Mas tem mostrado que essa perda, ela não é algo que justifique a inviabilidade do trabalho, de jeito nenhum. É completamente viável os atendimentos online. Então, tem muitos profissionais, hoje é o jeito, né, até para contribuir para o achatamento aí dessa curva, né, e o sistema de saúde dê conta de atender as pessoas que precisem. Quase que a totalidade dos profissionais hoje estão atendendo online. Então, tem se mostrado. Olha só que interessante, Ronaldo. A Maria Fernanda Figueiredo, ela está dando o testemunho que vai bem de acordo com o que você falou. Ela diz o seguinte: eu, como psicopedagoga, está sendo muito desafiador, principalmente porque está lidando principalmente com criança, né? E essa realidade, ela faz parte. Agora, eu queria aproveitar o seu conhecimento para conversar sobre um assunto que é um tema que, infelizmente, algumas pessoas estão passando. Então, quando a gente fala aqui do número de pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus, número de pessoas que morreram por conta do coronavírus, pessoas que se recuperaram do coronavírus, a gente sempre imagina a pessoa que sofreu o problema, propriamente dito, né? Então, vamos imaginar um indivíduo que faleceu por conta do coronavírus. Ele teve o problema, teve a questão dele e teve ali a vida dele, enfim, terminada. Acabou. Mas essa pessoa, a existência dela, ela comunica a outras pessoas e gera, sem sombra de dúvida, problemas de primeiro, segundo ou terceiro grau. Querendo dizer o seguinte: morreu um pai de alguém, pô, o filho vai ficar triste, a esposa vai ficar triste, se for um camarada novo vai ficar triste, vai ficar em luto, né? Isso é natural. Só que numa situação em que todo o nosso processo natural, ou pelo menos socialmente ensinado ou aceito, ele está sendo mexido a essa estrutura também. Então você não tem um velório normal. Velório normal quer dizer, né? Acho que nenhum velório é normal, porque ele é muito marcante para as pessoas envolvidas aí. Mas ele é o rito. Ele é o rito para fazer o fechamento dessa porta que eu estava falando. Pois Quando você perde o rito... E não tem isso. Então, assim... complica, piora. Como é que fica? Porque se a gente ouve lá, olha, sei lá, 15 mil pessoas morreram. Você pode imaginar que no mínimo, tá? Imaginando que nós, brasileiros, nós somos calorosos. Então, assim, você impacta na sua família, você impacta em pessoas que você ama, que você gosta, que de repente não estão na sua família, mas fazem parte da sua vida. Então, assim, uma pessoa que falece, eu não consigo pensar diferente. É 10 pessoas em volta que ficaram abaladas. E como a gente tem essa facilidade de capilaridade emocional, pô, você multiplica isso por mais 10, porque o grupo de WhatsApp já conta a história, a outra pessoa que já conhece alguém ali, não sei o que, também já fica triste. Então, de 15 mil pessoas, você sobe isso aí para 150 mil, 500 mil pessoas que estão vivendo esse processo. E como funciona isso, Ronaldo? Então, eu tenho falado, né, bastante sobre a ideia de que a gente vai precisar elaborar um luto coletivo, né, em algumas direções. Primeiro é essa da vida, né?
Então, aquela vida de muitos encontros, de shows, de futebol, né, estádio lotado, talvez não seja bem assim que vai ser nos próximos tempos aí. E o outro luto é esse luto em relação a essas mortes, né? Porque vai ser um sentimento que, de algum modo, assim como você está dizendo, de algum modo, pelo como está indo as coisas, quase que todo mundo, se não todo mundo, vai conhecer alguém próximo que está vivendo, ou que está enlutado, ou que perdeu alguém, né, da família, ou a própria pessoa perdeu, né? Então, é um luto que vai circular de uma maneira coletiva, né? Não é uma coisa que acomete separadamente, mas durante um período de tempo vai acometer todas as pessoas. E nós vamos ter que ter estratégias de elaborar esse luto. Teve um projeto muito bacana que é o Memorial, né? O memorial que fizeram, onde os familiares, né, os entes queridos, colocam lá alguma coisa da história da pessoa. Isso é muito importante. Por quê? Porque no velório, né, duas coisas são importantes no velório, né, nesse rito. A primeira é que a gente possa ver, né, e encontrar com as pessoas que gostavam daquela pessoa, que amavam aquela pessoa, ou que amavam a nós mesmos, que foram lá por nós, né? Então, tem esses dois tipos de pessoa que vão para dar o apoio, né? Vão porque nos amam ou vão porque tinha alguma relação significativa com a outra pessoa. Então, é um momento onde esse tipo de afeto circula. O segundo é de recontar as histórias significativas. É muito comum nos velórios as pessoas contarem os momentos mais legais, os momentos mais importantes, os momentos significativos que marcam aquela pessoa do que ela foi. Quando você perde a possibilidade de fazer um velório, você perde essas duas coisas, que é, primeiro, a pessoa que está enlutada, ela não se sentir sozinha, desamparada, né? Porque no velório ela tem isso, ela fala, nossa, tem algumas pessoas com quem eu posso realmente contar. E o segundo é de fixar a memória, fixar que aquela vida não foi em vão. Né? Então esse memorial, ele faz isso, ele pega uma frase e coloca lá das pessoas, sabe? Isso vai criar um memorial, agora, até o momento ele é um memorial virtual só, mas existe uma história coletiva que está sendo contada por meio de cada singularidade ali. Isso é importante, porque essa pessoa que morre, ela passa a fazer parte da história, ela marca. Então, por pior que seja a dor do luto, né, a pessoa não se perde. Né? Nós somos histórias, nós somos constituídos de história. Ronaldo, agora quando você conta isso... Só deixa eu terminar, só deixa eu terminar. E quando a gente morre, a gente continua vivo por meio da nossa história. Então, esse memorial é importante porque ele deixa esse fragmento de história, a pessoa continua viva ali. Agora, Ronaldo, isso que você está falando, você está me provocando aqui lembrar coisas, sabe? Quando a gente vai, por exemplo, ou viagens que a gente faz e tem contato com, por exemplo, esse aqui é um monumento para o soldado desconhecido, né? Que, enfim, soldado desconhecido, entenda, morreu um monte de gente que foi para aquela guerra e não se conseguiu exatamente identificar, enterrar corpo ou coisa assim. Ou então, mesmo em Nova York, ao lado de ali onde for as Torres Gêmeas também tem uma obra de arte arquitetônica que funciona assim. Então o que você diz é o seguinte, é justamente esse processo que acaba sendo uma forma, não vou falar uma forma artificial, mas é uma forma elaborada pelo ser humano que tenta fazer o papel, quer dizer, já que eu não consigo fazer esse velório personalizado, quer dizer, vai ser personalizado, mas vai ser uma espécie de um velório geracional. É isso. De alguma forma fica essa marca, né? Sabe essa coisa de ir no cemitério visitar a pessoa que faleceu? Sim, então, tipo, a gente, como eu estava dizendo, a gente é muito marcado pelo espaço, né? A gente não percebe o quanto o espaço é importante para a gente, né? Mas agora a gente vai começar a perceber, né? E tem um espaço, mesmo que um espaço virtual, onde no tempo fica marcado na história essas pessoas, isso dá um sentido para a vida que transcende aquela vida individual. Isso é importantíssimo para quem fica, para quem ama aquela pessoa. Porque resgata a dignidade da vida humana, nesse sentido. Porque o que traz a dignidade é a permanência da nossa história.
Olha só, você está falando uma coisa tão interessante, porque eu não tinha imaginado dessa forma. Lógico, a gente imagina o velório para as pessoas mais próximas, mas quando a gente consegue se distanciar, né? Porque velório, quando a gente vai, é de gente que de alguma forma tem algum contato com a gente, então a gente É emocionalmente está significativo. envolvido. Você não vai ir no Uhum, velório de uma pessoa que não tem nada a ver, né? Enfim, uhum. com você ali da sua história. Aí quando Sim, você olha sim. de longe, a mesma energia que parece que transita, de termos de afeto, veja, não, eu entendo que o humor de todo mundo vai estar mais triste, mais sério, mas é como se fosse uma festa de aniversário, onde as pessoas vão ali porque aquela pessoa significa algo para elas, ou Isso. significou, e ali você vai, de alguma forma, estar celebrando. Então, quando a gente olha, Você até está de uma celebrando a forma. vida. Exato. Então, quando a gente olha, por exemplo, É, né, coisa que até virou meme, brincadeira, a gente não tinha nem pensado que poderia existir isso lá do pessoal lá de Gana, engana. né, que fazia. Você fala assim, é uma coisa totalmente descabida. Quando a gente olha por essa ótica de Mas lá é afeto, de para isso emoção, mesmo. É para isso mesmo que eles fazem lá, que é para celebrar a vida dessa pessoa. Então, para deixar marcado o que ela foi em vida. Então, esse é o movimento mesmo. quer Então, dizer, há então se uma. você parar para pensar, talvez a gente deveria colocar um filtro no olhar quando a gente observa isso, porque talvez eles estejam, na verdade, à frente, né? No sentido emocional, né? Em vez de parecer uma coisa jocosa, como muitas pessoas interpretam, na verdade, muito pelo contrário, né? Muito pelo Então, contrário. mas até que ponto a gente não regrediu, eu me pergunto? Porque aqui no Brasil mesmo, antigamente tinha os velórios se bebiam morto, né? Eu não sei se você sabe dessa cena, mas essa cena do beber o morto, que é tomar pinga mesmo, a cachaça. Então tinha esse movimento de Tipo, em celebrar. homenagem a alguma coisa assim. É, vamos beber a pinga em homenagem ao morto, sabe? Assim, então, tipo, e é com cachaça, com tirar um pouco ali o que a gente vai chamar na psicanálise de superego, né? Essa coisa que deixa a gente na consciência, tal, alterar um pouquinho o estado de consciência para celebrar esse momento, essa vida que se foi, que ela não foi em vão, ela valeu. E é um ciclo que se fecha, uma porta que se fecha. Então, se a gente fecha essa porta num ritual bom, importante, dizendo que a vida não foi em vão, que ela vai permanecer para além disso, a gente consegue fechar a porta melhor. Né? A gente consegue fazer a elaboração do luto de uma forma melhor. Né? Não fica com aquela coisa da negação, do tipo, não, não morreu. Não. Mas, enfim, sabe? Que são todas essas coisas que deixam essa fresta aberta. Quer dizer, então a grande lição é que a gente precisa entender que precisamos fechar algumas portas para que outras, talvez mais promissoras ou simplesmente mais autênticas, venham a acontecer, né? Fechar a Sim, porta do tipo, olha, outras possíveis. o mundo pré-pandemia não existe mais. O que a gente tem agora é um mundo vivendo a pandemia, lutando contra isso vai passar e a gente vai ter um mundo pós, que talvez seja muito até melhor no sentido de valores, Pois é. de velocidade das coisas e Uhum. coisas assim. Quando a gente. De valorização das relações, né, do contato. Isso a gente perdeu, pelo menos nesse momento, a gente perdeu. A gente não pode simplesmente chegar e abraçar a pessoa, que era uma coisa que a gente fazia com uma naturalidade que a gente não percebia o quanto importante era isso. Né? Puxa, é verdade. Estar entre pessoas, tipo, estar fazendo nada com os amigos, doutor Fernando, isso é uma coisa que é um luto muito dolorido, porque é completamente diferente encontrar os amigos na live, na sala de reuniões online, porque fazer nada online é muito chato. É estranho. Agora, você sentar com um amigo, mesmo que você tome a cerveja na sua casa, não é exatamente igual, né? Mas essa coisa de estar com os amigos, simplesmente num lugar onde tem um monte de outras pessoas, isso era fonte de prazer pra gente, que agora a gente não tem mais. E por um tempo a gente vai ficar sem ter. Talvez a gente volte a ter depois. Esperamos, né, que isso se dê dessa forma. Mas nesse momento a gente não vai ter. Então, talvez esse movimento onde a gente possa valorizar isso, talvez esses encontros passem a ter um outro sentido, com certeza. Né? Isso vai marcar essa geração, com certeza.
Ô, Ronaldo, e me fala uma coisa. A gente vai nessa semana, na sexta-feira, comemorar uma Uhum. data. A gente tem muitas datas que a gente comemora, né? Então tem as mais Sim, famosas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, as religiosas, né? Natal e tudo mais. E nessa sexta-feira a gente vai comemorar o Dia do Abraço. Só que a gente vai comemorar um Dia do Abraço diferente, né? O pessoal até que não tenta pode criar, tem abraçar. uns emojizinhos aí, né? De colocar, olha, um abraço virtual e tudo mais. Mas fisicamente a gente não vai poder sair abraçando as pessoas como antigamente. A gente fazia isso. E agora? Qual que é a Pois é, grande né? dica que a psicologia pode nos dar aí para comemorar um dia do abraço de um jeito diferente? Pois é, eu acho que não tem a dica da psicologia nesse momento, né? A gente está vivendo junto, a gente está aprendendo, né? Um monte de coisa agora. Essa coisa mesmo do online, né? A gente começou a fazer tudo online, né? E começou tipo, não, dá sim, é importante. Mas sempre começou a ficar eu tô falando por experiência clínica, né? Que os pacientes fazendo relatos de todo tipo. Poxa, tá rolando, é legal, dá para reunir, mas sempre ainda com essa dor de não poder ter a presença. No dia do abraço, eu também não sei, a gente vai ter que criar. Esse mundo está aí para ser criado, né? E a gente só vai poder criar esse mundo novo se a gente entender que a gente precisa, né, manter os valores não precisam ser enterrados, né, para criar um mundo novo, para esse que já não dá mais para a gente exercitar esses valores nesse mundo agora. Como que a gente vai fazer para exercitar nesse novo? Eu não tenho essa resposta. Essa do abraço, por exemplo, não tenho. Doutor Fernando, Não, realmente, é, a gente está sendo desafiado. Você sabe que assim eu valorizo demais o trabalho da psicologia, do psicólogo, porque se as pessoas estão bem ou se elas conseguem perceber que o autoconhecimento ele pode ser de alguma forma feito de uma maneira profissional, com critério, uhum, com técnica, e isso melhora a qualidade de vida. Enfim, a gente tem uma nação com pessoas melhores, né? com certeza. Eu realmente desejo que a psicologia tenha cada vez mais a sua atuação firmada, fixada e respeitada. Tempos atrás, você estava falando da questão do manicômio no começo da nossa live, né? Tempos atrás, o indivíduo falar que tinha uma consulta marcada com um psicólogo ou queria num psiquiatra era motivo de vergonha, né? Porque falou, puta, se eu falo que eu vou no Uhum, psicólogo é porque a minha cabeça não está normal. O tempo foi passando e, na verdade, ficou até um rótulo chique, né? Pô, eu faço terapia, então eu tenho um momento em que eu uhum. consigo me organizar. E é muito bem por aí mesmo, né? Porque Isso. você vê, assim, nesse papo que a gente teve aqui, os nossos seguidores entrando aqui sem parar, um monte de informação interessante, de testemunho, de pergunta, de afirmação sequencial. O que a gente acaba fazendo é ajudando as pessoas a organizarem essa vida mental, né, que não está separada, né, do físico de forma nenhuma. Uhum. Sim, eu costumo dizer, eu falei muito dessa questão da organização psíquica e da organização da rotina, mas existe uma correlação também entre organização psíquica e organização corporal, né? Porque quando a gente está desorganizado psiquicamente, o nosso corpo também está funcionando de um jeito diferente. Como eu disse, não tem uma sem o outro, né? A prova dessa junção é, por exemplo, a TPM, que as mulheres conhecem tanto, né? Quando o corpo fica de um jeito diferente e ela começa a ficar mais impaciente, mais irritadiça, né? Ou o contrário, né? Quando a gente está deprimido, o corpo não responde, né? Tipo, a pessoa não consegue sair da cama, parece que ela pesa uma tonelada, ela não sai, né? Então tem sempre uma correlação entre a organização psíquica e a organização corporal. O seu corpo vai estar organizado como a sua mente, né? Nessa relação com a sua mente. Então, cuidar da saúde mental, assim como a gente cuida da saúde física, e cuidar da saúde mental, assim como a gente cuida da saúde física bebendo água,
a saúde mental também não é só quando a gente fica doente que a gente cuida, né? A gente cuida cotidianamente. E assim com o corpo, né? A gente, quando sente dor, o que, que a gente faz? A gente corre para o médico, né? Nós, psicólogos, nós trabalhamos com a dor psíquica. Esse é o nosso meio, né? E a dor psíquica é o sofrimento. E o sofrimento, ele tem a mesma origem, né? Da dor física. Qual que é a serventia do sofrimento, né? Ou da dor? A dor, ela serve para a gente perceber que tem alguma coisa errada com a gente, né? E a gente correr, cuidar. Né? Se a gente não sentisse dor, a gente perderia coisas importantes, por exemplo, os dedos, a mão, perderia a vida, em última instância. Com o sofrimento é a mesma coisa. A gente sofre por aquilo que é importante na nossa vida. E se a gente não olha para aquilo, a gente perde. E a gente vai perdendo. E a gente vai perdendo. Até chegar ao ponto que a vida perde o sentido. Então, a importância de olhar para o sofrimento é justamente a mesma importância da dor física, para a gente não perder o que é importante na nossa vida. Porque quando a gente cuida do sofrimento, a gente cuida do que é importante para a nossa vida. Olha só, então assim, você que está assistindo a gente aqui agora e tem esse sentimento que de repente não está bom, está bagunçado, está te incomodando, a informação, né, Ronaldo, é bem essa, né? Isso está sendo uma oportunidade para você cuidar de você mesmo e poder, na verdade, progredir na sua vida como indivíduo mesmo. Para você mesmo, não é nem para os outros, né? É para você mesmo. Para a sua felicidade. Né? Porque quando a gente sofre é porque a gente identificou que aquilo era importante para a gente. Então, por mais, como a gente está falando do luto, né? Por mais que eu não possa ter aquilo que eu perdi, eu consigo entender que aquele sofrimento me traz algo que é importante. Então, como que eu faço para ter isso na minha vida? Para além daquilo que eu perdi. Como eu disse, quando uma porta se fecha, tem todas as outras como possibilidade. E se eu cuido desse sofrimento, eu realmente fecho essa porta e olho para as outras. Quando eu não cuido, quando eu tento sufocar esse sofrimento, quando eu tento falar, nem doeu, nem doeu, eu fico preso naquela porta. Por quê? Porque eu fico com medo de bater nas outras e as outras fecharem também para mim. Então, eu acabo perdendo a capacidade de viver, em última instância. Ronaldo, eu acho que você deixou aqui para a gente uma super mensagem e as pessoas vão poder escutar essa live mais vezes. Eu estou vendo aqui muito comentário positivo aqui, as pessoas perguntando, as pessoas comentando, validando, né, se identificando. Legal. E eu acho que isso acaba sendo um caminho muito importante e eu fico muito feliz porque com isso a nossa missão aqui de levar o Corona Sem Neura para as pessoas, ela está sendo construída e está sendo montada. A live vai ficar, o pessoal está perguntando aqui como é que faz a live vai ficar salva aqui 24 horas. Acredito que a hora que eu for salvar, ela vai ser solicitada para virar um IGTV, ok, mas também depois ela vai estar no YouTube. E vocês também vão ter contato aqui com o Instagram do Ronaldo, vão poder seguir ele, conversar com ele, ter mais informações sobre esse trabalho incrível que ele faz. Porque, na verdade, é isso, né, Ronaldo? A gente precisa dar as mãos e militar junto mesmo. Porque, assim, claro, existe um problema inicial, que é essa onda relacionada com o coronavírus, sem sombra de dúvida, mas tem uma quarta onda que a gente já sabe que ela vai acontecer. E se a gente já está aqui pronto, já construindo aí um arcabouço para ajudar as pessoas, a gente consegue amenizar, que é a onda relacionada com as doenças relacionadas à saúde mental, ansiedade, depressão, suicídio, insônia e várias outras situações que podem ser amenizadas, tratadas, conduzidas de uma forma profissional. Acho que é isso aí, meu amigo? Acho que sim. Obrigado mais uma vez, Sr. Fernando, pela oportunidade dessa conversa. Espero que tenhamos várias outras ainda. Acho que tem bastante assunto aí para a gente falar sobre isso. E mais uma vez, parabéns por esse quadro, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. Muito obrigado, beleza? Viu? Olha, vamos comemorar junto então aí o dia do abraço, um abraço virtual para você também, gratidão abraço, recíproca, né? E abraço para todos os nossos seguidores aí que nos acompanharam durante essa hora aí de live.
Até. Uma Boa boa noite, doutor noite. Até Janine. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.